Produção. Produção. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até tensa, às vezes, de falar desse negócio, né? Eu sempre fui uma professora que bateu muito na tecla de que um bolo precisa de 12 horas de descanso, no mínimo, na geladeira. E ponto, tá? Ele precisa. Não adianta você falar para mim que com 3 horas... Ai, com 3 horas tá perfeito. Vai botar esse bolo na rua, no carro para entrega, pra gente ver se tá perfeito. Então, assim... Eu, Bruna, como professora, de todos os bolos errados que eu já fiz na minha vida, o equilíbrio que eu achei foram 12 horas no mínimo na geladeira. Tá? E ponto. Ai, não vai estragar, gente, se seu bolo estragar em 12 horas. É assim, é porque tem alguma coisa muito errada aí no meio desse caminho. Então, eu vou falar para vocês como eu fazia a minha produção. Então, segunda-feira era o quê? O dia das minhas compras, né? E aí eu começava, eu me dividia sempre assim. Segunda-feira eu fazia as compras, mas eu tinha que ver os dias da minha encomenda. Então, assim, se sexta e sábado é o dia que a gente mais pauleira, né? Domingo, normalmente, a gente não trabalha. O cliente que falava para mim, Bruna, eu quero que entregue meu bolo no domingo, eu falo assim, olha, então você pode retirar no sábado, o bolo vai ficar ótimo na sua geladeira, tá tudo certo. A gente só não trabalha assim com flores naturais muito sensíveis de um dia para o outro, porque ela acaba morrendo na geladeira. Mas se o cliente quisesse um bolo para domingo, eu falava para ele retirar no sábado, a não ser que fosse um projeto muito grande, né? A não ser que o cliente falasse assim, é um casamento, eu quero um bolo de 3 andares, com as minhas flores naturais, todo decorado, e eu abri essa exceção, não tinha problema nenhum, porque é um projeto muito grande, é um casamento. Como que você vai falar para o casamento que você não faz a entrega no dia da festa, né? Então, eu não atendia os clientes de domingo, os clientes que iam retirar bolos pequenos, né, de festas normais, festas pequenas, mas se eu tivesse alguma encomenda muito grande, de bolo de andar, principalmente, que eu tinha que montar, eu tinha que decorar, entregar, eu entregava no domingo sem problema nenhum para o cliente, tá? Mesmo porque é um projeto muito grande, a gente nunca vai perder um bolo de 3 andares, porque é um bolo caro, né? Que confeiteira que... Gente, não recusem bolo de andar, porque é no bolo de andar que a gente ganha dinheiro. Também, né? Também. Então, eu sempre separava a minha produção da seguinte forma. No dia 1, mas isso é o quê? Terça, quarta? Depende de que dia você tem aí mais encomendas. Você vai ter que encaixar isso daí, tá? Então, no dia 1, eu fazia todas as minhas produções de massas e recheios. E aqui, gente, o fator mais importante, primordial para quem trabalha sozinho, é saber a quantidade ideal do que você vai colocar no seu cardápio. Isso daqui é de extrema importância. Por quê? Eu tenho 10 bolos para entregar essa semana. Só que no meu cardápio, eu tenho 10 tipos de massa diferentes e 20 tipos de recheio diferentes, onde o cliente faz a combinação dele. Pensa. Aí, calhou dessa semana, as 10 massas que você tem que fazer, os 10 bolos que você tem que entregar, é um com cada massa. Imagina como você vai ficar louca. Porque, gente, se a gente tem, sei lá, 3 tipos de massa na nossa produção, tem 10 bolos, vai daí 4, 3, 3. Vamos colocar assim. Pô, eu pego 3 receitas de uma vez e eu bato 3 receitas de uma vez. Né? Eu pego 3 e, bati tudo e coloquei tudo no forno. É diferente de eu ter que bater uma massa, lavar tudo, ir lá assar uma massa, fazer mais uma massa, lavar tudo, colocar no forno. Gente... Fica improdutivo, assim, né? Fica totalmente improdutivo. Principalmente, aí, os 20 recheios. Cara, 20 recheios. Imagina, sei lá, você tem 12 à base de brigadeiro, 6 à base de ganache e 2 de recheio frio, de bater na batedeira. Né? Olha o tanto de dor de cabeça que você vai ter. A gente vai falar mais pra frente em outra aula só sobre cardápio, tá? Não se preocupem com isso, a gente vai ter uma aula só sobre cardápio. Mas é importante você saber que para você ter essa produção enxuta, você tem que saber o que você está fazendo. Se você pegar 10 massas para fazer, você está lascada, tá? Lascada. E eu sei, porque eu já fiz isso. Eu já tive um cardápio uma vez que eu tinha chiffon, pão de ló, massa amanteigada e massa à base de óleo.
E assim, uma de cada sabor, viu? Eu tinha bolo de cenoura, eu tinha red velvet, eu tinha manteigada de chocolate, eu tinha manteigada de baunilha, eu tinha chiffon de chocolate e baunilha e tinha pão de ló. Pensa, eu ficava louca, assim, pirada, totalmente pirada. Então, isso daqui não funciona, a não ser que você tenha, assim, uma produção gigantesca, mas nem quem tem produções gigantescas vão pensar aí em grandes redes, né? Em grandes redes Sodier, Amor aos Pedaços. Quando você vai lá na vitrine deles, o que tem para você comprar de bolo? Ele só tem massa de chocolate, massa de baunilha e, sei lá, uma massa de nozes, às vezes. Então, assim, até eles que trabalham em grande escala fazem, né, enxugam isso daí. E aí a base do recheio, eles sempre seguem um padrãozinho, né, sempre igual. A gente vai falar mais de recheio lá, de cardápio de recheio mais para frente. Mas é importante que para você saber fazer essa organização aqui, que seu cardápio seja o mais enxuto possível, tá? Porque quando a gente trabalha sozinha na cozinha, ó, a gente se lasca. Imagina o tanto de louça se você tem um tipo de cada massa. Então, no dia 1, eu fazia só massa e recheio. Bruna, como você fazia isso? Gente, então eu assava todas as minhas massas, né? Tudo que eu tinha que fazer, de acordo com o dia que eu tinha para entregar. É assim, mas eu tinha muito movimento sexta e sábado, então eu meio que me organizava com isso daí, tá? Então, eu fazia todas as minhas massas e eu embalava, né? Tirava da forma quando ela estivesse fria, embalava no plástico filme, geladeira, tá? Deixava tudo organizadinho na geladeira, assim como os meus recheios. O recheio, a maioria dos recheios, né? Ganache ou brigadeiro, que sempre foi a base que eu gostei de trabalhar, isso não vai para geladeira, se a gente vai fazer a montagem logo no dia seguinte, tá? Então, vai ficar 2, 3 dias fora aí, tudo bem, a gente coloca na geladeira. De um dia para o outro, a gente pode deixar fora da geladeira mesmo, porque ganache fica totalmente inviável de mexer, de manipular se ela estiver gelada. Brigadeiro também, né? Então, eu sempre deixava isso fora da geladeira, sem problema nenhum, porque tem uma concentração muito alta de açúcar, de gordura, e ele não estraga assim tão facilmente fora da geladeira. Então, eu fazia lá todas as minhas massas e os meus recheios no dia 1. Armazenava tudo bonitinho, tudo certinho. No dia 2, eu fazia montagem de tudo isso. Então, eu ia lá, eu cortava todas as minhas massas, eu já tinha a minha calda, o meu recheio, tudo certo. Eu ia lá, fazia a montagem de todos os meus bolos e tudo para geladeira, né? Porque isso gasta muito tempo. Imagina, sei lá, eu tenho 10 bolos para entregar, para quem trabalha sozinha aí, num dia só, é bastante bolo, né, gente? Ó, pauleira, né? Eu tenho 15, 20 bolos, sei lá, eu acho que não sei, o máximo que eu devo ter entregue no final de semana foi uns 20, 25. Sei lá, sei que ficava uma loucura. Sem dormir, né, gente? Aí é um negócio muito louco. Então, a gente entregava, mas ficava meio maluca, meio biruta. Então, assim, eu fazia toda a montagem no dia 2 para ter esse descanso na geladeira. Porque, para mim, eu precisava muito dessa segurança do bolo ficar muito estruturado, muito geladinho, porque quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais tudo vai se aderindo, né? A massa, o recheio, a calda, e ele vai ficando mais compacto. E fora que, gente, um bolo de um dia para o outro sempre mais gostoso, né? Então, o sabor dele, ele também ia se intensificando, né? Então, isso para mim sempre foi o ideal, né? Um bolinho montado na hora, gente, tem gosto de, né? Legal, tá gostoso, mas o bolo de um dia para o outro é muito mais gostoso. Então, no dia 2 eu fazia montagem. E aí, no dia 3, eu fazia decoração e entrega. E aí eu espatulava o bolo, porque, né, quem trabalha com boletim já sabe que ele precisa ficar gelado, então eu espatulava tudo, colocava tudo na geladeira. Na hora que ele gelava, eu tirava, fazia todas as decorações e todas as entregas, porque eu só entregava bolo gelado. Tá? O bolo gelado, ele precisa, para mim, é o mais seguro que existe para fazer entrega de bolo. Tá? Ele tem que estar gelado. E aí eu fazia tudo isso no dia 3. Agora, vamos falar. Bruna, eu preciso seguir os 3 dias? Sei lá, se eu tenho 2 bolos para entregar, não precisa. Para você fazer a montagem do bolo, e isso para mim é o que tem que estar na sua cabeça. Para você fazer a montagem do bolo, você precisa ter uma massa e um recheio que já estejam frios.
Você não pode assar, tirar do forno, cortar e montar, porque você vai ter uma massa que não está estruturada ainda, tá? Ela tá muito fofa, o recheio ainda tá muito mole, tá muito quente, ele vai derreter a minha cinta de contenção, que é de buttercream. Então, assim, muito perigoso. Então, mas assim, se eu pegar, hoje são 10 horas da manhã, eu vou assar minhas 2 massas, eu vou fazer meu recheio e pronto, tá pronto. Em 2 horas isso tá pronto, meio-dia tá tudo pronto. Pô, umas 3 horas da tarde você já pode fazer todas as suas montagens, porque já vai estar frio, né? O que eu bato muito na tecla são as 12 horas na geladeira. Antes do quê, amor? Antes da decoração. Tá. Montou 12 horas Montou 12 horas na geladeira. Então, assim, o mais importante para mim, para fazer a montagem, é que tudo já esteja frio. Então, assei, deixei lá 2, 3 horinhas, já esfriou. Pode cortar, pode montar sem problema nenhum. Você não precisa fazer essa sequência. Essa sequência é uma sequência de organização, né? Organização para quem trabalha principalmente sozinha e tem uma produção muito, muito grande já, né? Que já está atendendo um número bom de encomendas e precisa se organizar na cozinha, tá? Então, isso daqui é muito legal por isso. Agora, você tem pouca encomenda ou até você quer fazer as massas e os recheios e montar tudo no mesmo dia porque você acha que seu produto vai ficar mais fresco, melhor, não tem problema, tá? O mais importante é que tudo esteja frio antes de você fazer essa montagem do seu bolo, tá? Para o bolo não desestruturar. Eu já fiz, assim, de tirar quente, mesmo com a massa manteigada certa, o recheio na textura certa, eu já falei assim, vou montar um bolo aqui nas pressas para ver o que sai. Então eu tirei a minha massa do forno, meu brigadeiro quente, cortei a massa, assim, conforme eu conseguia pegar, né? Não tão quente ainda, mas ela ainda estava morna. Para quem trabalha com massa manteigada sabe que ela quente, ela é muito fofa, muito sensível, né? Ela quebra muito fácil se ela estiver quente. Então, por isso que ela precisa estar frio. Mas eu montei um bolo quente e coloquei na geladeira e, assim, o transporte foi um desastre. Então, eu já fiz, acho que, todas as cagadas que vocês podem imaginar, né, de teste. E não dava certo, não. Então, eu me achei nesses 3 dias aqui, eu fazia dessa maneira. Mas é importante você saber que se estiver tudo frio, você pode montar o bolo sem problema nenhum. Mas o mais importante para mim são essas 12 horas do bolo montadinho na geladeira, que ele precisa desse descanso. O bolo espatulado com buttercream também, né? Aqui no 3º dia, quando eu fazia a decoração, eu espatulava e esse bolo precisava ir no mínimo de 1h30 na geladeira para ele ficar firme o suficiente para eu fazer toda a decoração que eu queria, tá? Então, eu tinha que ver todos esses processos para ir seguindo o meu dia.